Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça de todo mundo que tem um cachorro? Aquela que a gente às vezes tem até medo de fazer em voz alta. Quanto tempo a gente vai ter junto? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto para entender melhor a longevidade dos nossos melhores amigos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a resposta, olha, não é um número cravado. É mais como um quebra-cabeça, cheio de peças como genética, tamanho e o mais importante, o nosso cuidado. Então, bora montar essas peças juntos? 30. 30 anos. Para um pouco e pensa nesse número. Não é um erro de digitação, não. Esse é o recorde mundial, oficial, do cachorro que mais viveu na história. Um número que simplesmente bagunça todas as nossas expectativas. E tá aí ele, o Bob, o grande recordista. Claro que a história dele é super excepcional, mas ela funciona como um farol, sabe? Mostrando o limite do que é possível. E isso faz a gente se perguntar: mas o que permitiu que ele vivesse tanto assim? Vamos começar a desvendar esses segredos. Bom, o nosso primeiro fator é um verdadeiro paradoxo. Uma daquelas coisas que viram a biologia de cabeça para baixo: o tamanho. Se prepara, porque muito do que a gente acha que sabe sobre isso talvez não seja bem assim. Pensa no reino animal em geral. Elefantes vivem muito mais do que os ratos. A regra parece simples: quanto maior o bicho, mais tempo de vida. Só que, curiosamente, no universo dos cães, essa lógica é totalmente invertida. Os gigantes, aqueles grandões, muitas vezes são os que têm a vida mais curta. Mas por que isso acontece? A resposta está no ritmo da vida. Os cães de porte grande crescem de uma forma muito explosiva, e isso gera um desgaste metabólico muito maior no corpo deles. É como se eles vivessem a vida em modo acelerado, sabe? Alguns estudos mostram que a cada 2 quilos a mais de massa corporal, a expectativa de vida pode diminuir em cerca de um mês. E os números não deixam mentir. Olha só a diferença gritante nesse gráfico. Os cachorros pequenos chegam fácil aos 15, 16 até 18 anos. Já para os gigantes, passados 10 anos já é uma vitória em tanto. Esse paradoxo do tamanho é real e o impacto é direto. Mas o tamanho não conta a história toda. Tem outro fator crucial que está lá no DNA. A gente está falando daquela eterna discussão entre os cães de raça pura e os nossos amados vira-latas. Entre as raças puras, a variação pode ser absurda. Um Chihuahua pode viver quase o dobro do tempo de um São Bernardo. Isso acontece porque séculos de cruzamentos seletivos acabaram concentrando não só as características que a gente ama, mas também a predisposição para certas doenças. E aí entra o campeão de popularidade aqui no Brasil, o cão sem raça definida. A média de vida deles é super robusta e muitas vezes passa bem a de vários cães de raça. Mas por quê? A explicação está no que os cientistas chamam de vigor híbrido. Essa mistura de genes cria uma espécie de fortaleza natural contra muitas doenças hereditárias que assombram as raças puras. Como a doutora Esquivelaine explica aqui, essa diversidade genética é uma vantagem e tanto. Ok, genética e porte são cartas que a gente recebe no jogo. Mas agora vamos focar no fator mais poderoso de todos, aquele que está de fato nas nossas mãos, os cuidados do dia a dia. É aqui que a gente pode fazer a maior diferença. 20%. Pensa no que isso significa na prática. Para um cachorro que viveria 10 anos, isso pode representar mais 2 anos de companhia. A fala da doutora Evelina é claríssima. As nossas escolhas como tutores não são só detalhes, elas podem virar o jogo completamente. Então, esse aqui é basicamente um mapa para uma vida longa e feliz. Não existe uma solução mágica, uma bala de prata, sabe? O que existe é dedicação a esses 5 pilares. Nutrição de primeira, para fortalecer o corpo. Exercícios, para manter corpo e mente ativos. Visitas ao veterinário, porque prevenir é sempre o melhor remédio. Higiene, porque cuidar dos dentes, por exemplo, faz uma diferença enorme. E o mais importante de tudo, amor e atenção. Porque a saúde emocional é tão vital quanto a física. E com todos esses cuidados, eles vão chegar à terceira idade. E saber reconhecer essa nova fase é super importante para a gente adaptar o cuidado e garantir que os anos dourados sejam confortáveis e felizes. Ficar de olho nesses sinais é a nossa principal tarefa. Os pelos ficando brancos, um andar mais lento, talvez um olhar meio perdido. A dica é não ver isso como um sinal de fim, mas sim como um recado. É o nosso cachorro mostrando para a gente que as necessidades dele estão mudando. A grande mensagem aqui é não ignore esses sinais. Eles são um chamado para ação.
Uma conversa com o veterinário pode abrir um mundo de possibilidades, como dietas para cães sênior, suplementos para as articulações, coisas que podem melhorar e muito a qualidade de vida deles nessa fase. Bom, a gente chega ao final da nossa jornada e a ideia agora é juntar todas as peças. A longevidade de um cachorro não é resultado de um único fator, mas sim de uma teia complexa e muito bonita. Então, no fim das contas, o que é longevidade canina? É essa dança delicada entre o que a natureza dá e o que o cuidado constrói. A genética pode até definir o palco, mas somos nós, com o nosso cuidado diário, que dirigimos a peça. O nosso amor se torna o ingrediente mais poderoso de todos. E, no final, talvez a lição mais profunda seja essa. O objetivo não é só adicionar anos à vida deles. É adicionar vida aos anos que a gente tem junto. A qualidade do tempo que a gente compartilha é a verdadeira medida de tudo. E, para terminar, fica essa reflexão. Eles vivem o agora, de um jeito que a gente muitas vezes nem lembra mais como se faz. Talvez o maior presente que eles nos dão, não importa quanto tempo fiquem, seja exatamente essa lição: valorizar cada momento. O que o seu companheiro já te ensinou sobre isso?